Meu nome é Sérgio Graças, esse é o canal Resistência contra o Racismo e hoje nós vamos falar sobre racismo estrutural. O que é o racismo estrutural? Para você entender melhor o que é o racismo estrutural, é só você olhar um pouco em volta, né? Olhar um pouco em volta, fazer o exercício, né? De você olhar nos ambientes onde você frequenta. Escola, faculdade, empresas que você trabalha e você começar a identificar os seguintes pontos, né? Observa, onde estão inseridos os negros, né? Se você olhar dentro de uma empresa, um exemplo, olha o pessoal de produção e olha o pessoal de escritório, olha o pessoal de diretoria, olha o pessoal de coordenação, de gerência. Você vai perceber que a partir do momento que o escalão ele vai subindo, o negro ele vai sumindo. Você não percebe o negro, você passa a não ver. Dê uma olhada nas mídias, na televisão, nos comerciais de televisão, dê uma olhada, uma observada nas novelas, dê uma olhada no governo, dê uma olhada nos ministros, dê uma olhada na política em si, como um todo. Você vai perceber que o negro ele não está incluso dentro disso. Por que será? Aí a gente aborda a questão do racismo estrutural. Racismo estrutural é um sistema que vem sendo construído desde o pós-abolição, ou seja, desde a escravidão, onde os negros ficaram é, durante 354 anos sem acesso à educação, a, sem acesso social em si. O negro era escravizado, era açoitado, ele era colocado sobre trabalho forçado. Enfim, e o pós-abolição foi aonde o Brasil passou por um momento de tentar embranquecer a raça. O negro ele foi liberto, ele não teve emprego, ele foi preterido pelos imigrantes que vieram aqui para o Brasil, que eram os italianos, que eram os poloneses, que eram os alemães, entre outros, que vinham aqui para o Brasil e trabalhavam, ele tinha remuneração. A remuneração em cima do trabalho que era feito pelos escravos. Ou seja, a partir desse momento já começou a se criar um sistema, uma estrutura onde o negro ele não está incluso nisso. E quando a gente tenta entender, né, o nosso presente, a gente acaba olhando para o passado, para a gente ver a nossa história e ver o que aconteceu para que a gente viesse a ser segregado em questão de oportunidades. Hoje em dia, se você for ver, não é questão, se falar de meritocracia, não é justo, porque o negro foi-lhe negado, né, esse direito de, de como um ator dentro da sociedade, de viver como um simples cidadão. Ele não tinha direito a nada. E a gente passou por vários problemas, né, durante esse período todo, e a gente nunca teve ajuda nenhuma. Quando se começou a fazer algumas medidas, né, para colocar o negro, né, para tentar reparar essas questões que o negro passou durante esses períodos, aí já foi colocado como se o negro é inferior. E é lógico que a gente sabe que o negro não é inferior, nunca foi inferior. O que acontece são 354 anos de escravidão. A gente tem 132 anos de liberdade, ou seja, muito menos tempo de liberdade. E isso acabou atrapalhando, né? Acabou afetando a nossa vida socioeconômica. E isso tudo é representado pelo racismo estrutural, né? Então, hoje em dia, para a gente se livrar, né, dessa mazela
que a gente tem dentro da nossa sociedade, é a gente olhando para dentro de casa, para os nossos filhos, para as nossas crianças, tratando elas, para elas lidarem de forma diferente contra esse mal. A gente não quer ter mais oportunidade do que ninguém, igual a gente sempre fala, a gente briga, a gente tem os direitos, mas a gente não tem as oportunidades não são dadas. Se você for olhar para os papéis, né, que foram realizados por negros, por exemplo, dentro de novelas, eu especialmente parei de ver novela, já tem quase uns 20 anos, porque você via na novela o estereótipo do negro como se fosse o bandido, como se fosse o cara que queria se dar bem às custas dos outros, o malandro. O negro, ele nunca era um médico, não era um doutor, não era um presidente de uma empresa, ele não era o diretor de uma empresa, enfim, tentavam colocar isso na nossa mente para que esse racismo estrutural permanecesse em nossas veias, mas não vai permanecer. Agora a coisa mudou, a gente acordou e a gente vai mudar essa situação. Então é importante que a gente converse sobre o assunto, fale sobre isso, explique para as pessoas o que é o racismo estrutural, porque a coisa tem que mudar. E esse racismo estrutural, hoje a gente está aqui falando a respeito dos negros, mas isso acontece também com as mulheres. As mulheres também sofrem de preconceito. Elas são segregadas em relação a muitas coisas e às vezes a gente está numa posição que a gente acaba não indagando, levantando a discussão e a gente não percebe, mas também acontece. Isso acontece. Para a gente construir alguma coisa, é complicado. Então a gente tem que destruir, desconstruir esse racismo estrutural, tem que desconstruir tudo aquilo que impede que haja uma igualdade entre raças para disputar uma vaga numa faculdade, para adquirir a posição dentro de uma empresa, para ter 54% de negros dentro lá do, do Senado, dentro lá do governo, lá na mídia, na televisão, em número de apresentadores. A gente hoje representa, o Brasil é formado de 54% de negros. E a gente não vê essa 54% dentro das instituições em geral. Por quê? Por conta do racismo estrutural, que tenta mostrar o que é normal, o que é normal é o branco que está na posição. Olha os comerciais de televisão. Olha, se a gente fizer aqui, né, um, uma dinâmica e a gente perceber, né? Imagine se o mundo fosse às avessas, né? Se o negro ocupasse posições diferenciadas e o branco ocupasse outras posições, aí eu tenho certeza que o branco iria perceber isso e a gente iria, para a gente tá tudo normal. É o que acontece nos dias de hoje. Se você for olhar, quando apareceu, né, um comercial onde só tinha negro, até um comercial de uma empresa de perfumes, né? É, aí todo mundo começou a questionar, não, isso é racismo reverso, não pode. Ah, mas como não pode? A vida inteira sempre foi comerciais com a totalidade de brancos, se você for analisar dessa forma. Então, como que podia antes e agora não pode? Entendeu? Então é isso que a gente tem que lutar, é isso que a gente tem que derrubar, desconstruir e para que a gente possa crescer, para que a nossa sociedade possa crescer também e para que nossos filhos, as crianças, os adolescentes possam ser adolescentes diferenciados, que venham tratar dessa causa de forma diferente. Pessoal, dê um like aí no vídeo, se inscreva no canal, faça aí seus comentários, pode deixar sugestões. Aqui a gente vai ser sempre resistência contra o racismo. Ok? Até a próxima, pessoal. E resistência sempre, hein?